e tomou todo o ouro e a prata, e todos os vasos que se acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Ora, o mais dos atos de Jeoás, o que fez e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E dormiu Jeoás com seus pais, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, o mais dos atos de Amazias, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laquis. Porém enviaram após ele até Laquis, e o mataram ali, e o trouxeram em cima de cavalos, e o sepultaram em Jerusalém, junto a seus pais na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. No 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, e reinou 41 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Também este restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até ao mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falara pelo ministério de seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gate-Efer. Porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. E ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por meio de Jeroboão, filho de Jeoás. Ora, o mais dos atos de Jeroboão, tudo quanto fez, e seu poder, como pelejou, e como restituiu a Damasco e a Amate, pertencentes a Judá, sendo rei em Israel, porventura não está escrito no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, com os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 15. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E o Senhor feriu o rei, e ficou leproso até ao dia da sua morte, e habitou numa casa separada. Porém Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o mais dos atos de Azarias, e tudo o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e o sepultaram junto a seus pais na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel em Samaria, 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele, e feriu-o diante do povo e matou-o, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Zacarias, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor que falou a Jeú. Teus filhos até a 4ª geração se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês inteiro em Samaria. Porque Menahem, filho de Gadi, subiu de Tirza e veio a Samaria, e feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Salum e a conspiração que fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel.
Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos, desde Tirza, porque não lhe a tinha aberto. E os feriu, pois, e a todas as mulheres grávidas fendeu pelo meio. Desde o ano 39 de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gadi, começou a reinar sobre Israel, e reinou 10 anos em Samaria. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Todos os seus dias não se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Então veio Pul, rei da Assíria, contra a terra, e Menahem deu a Pul 1000 talentos de prata, para que este o ajudasse a firmar o reino na sua mão. E Menahem tirou este dinheiro de Israel, de todos os poderosos e ricos, para dá-lo ao rei da Assíria, de cada homem 50 siclos de prata. Assim voltou o rei da Assíria, e não ficou ali na terra. Ora, o mais dos atos de Menahem, e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? E Menahem dormiu com seus pais, e Pecaías, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 50 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Pecaías, filho de Menahem, sobre Israel em Samaria, e reinou 2 anos. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. E Peca, filho de Remalias, seu capitão, conspirou contra ele, e o feriu em Samaria, no paço da casa do rei, juntamente com Argobe e com Arié, e com ele 50 homens dos filhos dos Gileaditas, e o matou, e reinou em seu lugar. Ora, o mais dos atos de Pecaías e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 52 de Azarias, rei de Judá, começou a reinar Peca, filho de Remalias, sobre Israel em Samaria, e reinou 20 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar a Israel. Nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e tomou a Ijon, a Abel-Bet-Maaca, a Janoa e a Quedes, a Azor, a Gileade e a Galileia, e a toda a terra de Naftali, e os levou à Assíria. E Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu, e o matou, e reinou em seu lugar, no 20º ano de Jotão, filho de Uzias. Ora, o mais dos atos de Peca e tudo quanto fez, eis que está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. No ano 2º de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, começou a reinar Jotão, filho de Uzias, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, fez conforme tudo quanto fizera seu pai Uzias. Tão somente os altos não foram tirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Este edificou a porta alta da casa do Senhor. Ora, o mais dos atos de Jotão e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Naqueles dias começou o Senhor a enviar contra Judá a Rezim, rei da Síria, e a Peca, filho de Remalias. E Jotão dormiu com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais, na cidade de Davi seu pai. E Acá, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 16. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acás, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acás 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém, para pelejar, e cercaram a Acás, porém não o puderam vencer. Naquele mesmo tempo, Rezim, rei da Síria, restituiu Elate à Assíria, e lançou fora de Elate os judeus. E os sírios vieram a Elate e habitaram ali até ao dia de hoje.
E Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Assíria, dizendo: Eu sou teu servo e teu filho. Sobe e livra-me das mãos do rei da Síria e das mãos do rei de Israel, que se levantam contra mim. E tomou Acás a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, e mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco, e tomou-a, e levou cativo o povo para Quir, e matou a Rezim. Então o rei Acás foi a Damasco, a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. E vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias o desenho e o modelo do altar, conforme toda a sua feitura. E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acás lhe tinha enviado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acás viesse de Damasco. Vindo, pois, o rei de Damasco, viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele, e queimou o seu holocausto e a sua oferta de alimentos, e derramou a sua libação, e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos sobre o altar. Porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, ele tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do altar, do lado do norte. E o rei Acás ordenou a Urias, o sacerdote, dizendo: Queima no grande altar o holocausto da manhã, como também a oferta de alimentos da noite, o holocausto do rei e a sua oferta de alimentos, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de alimentos, as suas ofertas de bebidas, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, espargirás nele. Porém o altar de cobre será para mim, para nele inquirir. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. E o rei Acás cortou as cintas das bases, e de cima delas tomou a pia, e tirou o mar de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a cobertura que para o sábado edificaram na casa, e a entrada real externa, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Ora, o mais dos atos de Acás e o que fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E dormiu Acás com seus pais, e foi sepultado junto a seus pais na cidade de Davi, e Ezequias seu filho reinou em seu lugar. Segundo Reis, capítulo 17. No ano 12º de Acás, rei de Judá, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria 9 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele, e pagava-lhe tributos. Porém o rei da Assíria achou em Oséias conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Assíria cada ano, como dantes. Então o rei da Assíria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere, porque o rei da Assíria subiu por toda a terra e veio até Samaria e a cercou 3 anos. No ano 9º de Oséias, o rei da Assíria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Assíria, e fê-los habitar em Ala e em Abor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos dos reis de Israel que eles fizeram. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos atalaias até a cidade fortificada.